Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje eu vou mostrar como determinar os vértices de uma parábola. Mestre. Então o vértice da parábola é o ponto mais alto ou mais baixo de uma parábola. Então para determinar o vértice aqui eu vou fazer o x do vértice, que seria o menos b dividido por 2a, e o y do vértice, que seria o menos o delta dividido por 4a. Essa seria a maneira de determinar as coordenadas do vértice, o x do vértice e o y do vértice. Então o vértice está aqui, né? Menos b sobre 2a, vírgula, menos delta sobre 4a. Então o que acontece aqui? Eu tenho a concavidade voltada para cima, a função assume um valor mínimo, né? Então quando ele está assim nesse sentido, né? O ponto vai ser mínimo, e quando a concavidade é voltada para baixo ele vai ter um valor máximo, né? Então vamos ver alguns exemplos. Primeiro, esboçar o gráfico da função onde o y é igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 1, determinando, letra A, as raízes, né? Então vamos ver como é que fica o primeiro aqui. No caso aqui, comparando com a equação geral, né, o número que está multiplicando o x ao quadrado é o 2, o que está multiplicando apenas o x é o menos 13 e o que está sozinho é o 1. Aplicando a Bhaskara, né, eu vou ter então que x é igual a menos 3, aqui entre parênteses, mais ou menos, raiz quadrada de menos 13 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 vezes 2. Então, resolvendo aqui, eu vou ter dentro da raiz 9 menos 8, que vai dar 1. Então, vai ter 3 mais ou menos raiz quadrada de 1 dividido por 4. Raiz quadrada de 1 é 1. E aqui, então, eu vou ter dois caminhos, né? X', que seria o 3 mais 1 dividido por 4. Né? Então, 3 mais 1 vai dar 4. 4 dividido por 4, o x' deu 1. E o x duas linhas, irei o outro caminho, 3 menos 1, né, que vai dar 2, 2 dividido por 4. Aqui então eu tenho uma fração que dá para ser simplificada, porque eu consigo dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. Então o x duas linhas vai dar 1/2. Isso seria então os dois pontos, né, onde ele está cortando, a parábola está cortando o eixo x. Né? Então a letra B pede as coordenadas do vértice, que é o que nós vimos agora, acabamos de ver a formulazinha para calcular o xv e o yv. O xv é menos b dividido por 2a. O b, nós vimos aqui pela equação geral, que é o número que está multiplicando o x, é menos 3. E o a é o que está multiplicando o x ao quadrado, que no caso aqui é 2. Ó. Então, menos 3 dividido por 2 vezes 2, que dá 4. Né? Tinha um menos na frente da fração ali. Então, aqui menos e menos vai ficar mais. Né? Então, o resultado do xv deu 3/4. Esse, então, é o x do vértice. Né? Vamos encontrar agora a coordenada do y do vértice, que é delta menos delta dividido por 4a. O delta, né, é o b ao quadrado menos 4ac. Nós vimos que resolvendo o que está aqui dentro, ó, esse resultado deu 1. Então o delta é 1. E o a, que é o número que está multiplicando x ao quadrado, é 2. Ó. Então vai ficar menos 1 dividido por 4 vezes 2, ou menos 1/8. Né? Esse seria o y do vértice. Então as coordenadas do vértice, 3/4 e menos 1/8. Depois aqui, nós vamos na letra C, a classificação do y do vértice, né, que é o que está pedindo ali, que é o valor mínimo ou o valor máximo. Nesse caso aqui, é o valor mínimo da função, pois o a é maior do que 0, né, se o a é maior que 0, a concavidade é voltada para cima, então eu quero o valor que está lá embaixo, o valor mínimo, né. E na letra D, a intersecção da curva com o eixo y, né? Então ocorre, nesse caso aqui, é o contrário da letra A. Ocorre quando o x é igual a 0. Na letra A era o y era igual a 0. Né? Nesse caso aqui eu quero saber onde é que ele está cruzando o eixo y, no caso. Né? Então y é igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 1. Então, no lugar do x aqui, eu vou substituir por 0. 0 ao quadrado vezes 2, 3 vezes 0, mais 1. Vai sobrar, então, só o 1 ali. Então, o y, quando o x for 0, o y vale 1. Então, esse ponto é 0, x0 e y1.
Então é assim que fica a curva, ó. Aqui estão as duas raízes, né, que é onde a parábola que está cortando o eixo do x. Aqui eu tenho o ponto mínimo, né, e lá eu tenho o ponto onde ele está cruzando o eixo y, né, que é o ponto 0 e 1. Dá para enxergar melhor nesse meu outro desenho aqui, né, do gráfico, né. As raízes aqui no caso o x valia 1/2, né? 1/2 é 1 dividido por 2, que dá 0,5, né? Então ele está colocando em decimal aqui. Eu fiz no GeoGebra, né, esse programinha matemático. Então o x é 0,5 e o y é 0. Ou a outra raiz, o x é 1 e o y é 0. E aqui os vértices, né, é 3/4 menos 1/8. E o ponto onde cruza o eixo y é 0 e 1. O exemplo 2 é esboçar o gráfico da função y igual a menos x ao quadrado mais x mais 6, determinando então na letra A as raízes, na letra B as coordenadas do vértice ou yv, na letra C a classificação, né, o valor mínimo ou o valor máximo, né, e na letra D a intersecção quando ele está cruzando o eixo y, né. Então na letra A as raízes. Para encontrar, eu vou ter que primeiro ver qual é o valor do A, do B e do C. Nesse caso aqui, o número que está multiplicando x ao quadrado é menos 1, o número que está multiplicando só o x é 1 e o número que está sozinho é o 6, né? Então é só aplicar a fórmula de Bhaskara ali, nós já vimos na aula anterior, eu expliquei melhor, né? É só substituir os valores de A, B e C ali. Então nesse caso aqui, eu vou encontrar, né, que o delta ali dá 25, né? Está dentro da raiz quadrada, e a raiz quadrada de 25 é 5, então o x é menos 1, tenho dois caminhos aqui, né? Menos 1 mais ou menos 5 dividido por menos 2. O x' então seria menos 1 mais 5 dividido por menos 2, que vai dar 4 dividido por menos 2, o x' então deu menos 2. O outro caminho então é fazer menos 1 menos 5, né, dividido por menos 2, né, dois números sinais iguais aqui, eu somo e conservo o sinal negativo, né, que ficou menos 6 dividido por menos 2 vai dar mais 3, então o x duas linhas é 3. Então essa curva aí também, essa parábola está cruzando duas vezes o eixo x, né, que são as raízes, né. Na letra B, está pedindo as coordenadas do vértice, que é aquele ponto mínimo ou ponto máximo, né? Então, primeira coisa que eu tenho que ver aqui, né, é que ela está com a concavidade voltada para baixo, porque o A é negativo, né? Se está com a concavidade voltada para baixo, eu vou ter um ponto máximo aí, né? Então, vou determinar aqui o x do vértice, que seria menos b dividido por 2a. O b, então, vale 1, né? Aqui, ó. E o a aqui vale menos 1. Então, 1 dividido por 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2, mas eu tenho esse menos na frente aqui, né? Menos na frente do menos aqui vai dar mais. Então, o x do vértice, aqui a coordenada do vértice x é 1 sobre 2, 1/2, né? E o y do vértice é menos delta dividido por 4a. O delta que está dentro do parênteses aqui, ó. Então, o delta é 25 dividido por 4 vezes a. O a é menos 1. Então vai ser 25 dividido por 4 vezes menos 1. 4 vezes menos 1 vai dar menos 4, mas eu tenho esse menos que está na frente aqui, né? Então vai ficar mais. 25 quartos é o valor do y do vértice. Então aqui eu tenho as coordenadas 1/2 e 25 quartos. Esse seria o ponto, como a concavidade está voltada para baixo, né? Esse seria o ponto máximo, né? Que é o que nós vamos resolver aqui na letra C, né? A classificação do y do vértice. O valor é máximo porque o a é menor do que 0, com cavidade voltada para baixo. Na letra D, quer saber então quando ele está cruzando o eixo y, né? A intersecção da curva com o eixo y. Então isso vai ocorrer quando o x agora é o contrário da letra A, quando o x é igual a 0. Então, no lugar do x aqui eu só substituir por 0. O que vai sobrar? Só o 6, porque 0 ao quadrado aqui vai dar 0 mais 6, né? Então, o y é 6. Então, quando o x é 0, o y é 6. Esse é o ponto que ele está cruzando o eixo y, conforme está nesse meu gráfico aqui, ó. Dá para enxergar melhor na página seguinte aqui, é o ponto onde ele cruza o eixo y, ó, 0 e 6. O vértice
é 0,5, né, 1 meio, né, e aqui o 25 quartos deu 6,25 em decimal, né, para facilitar aqui, para marcar o ponto, né, 25 quartos aqui, 6,25, um pouquinho acima do 6 aqui, ó. Tá? Então o 0,5 está aqui, ó, na metade entre 0 e 1, né, e o 6,25 está um pouquinho acima do 6 aqui, ó. Esse é o ponto máximo, né? E as raízes é onde ele cruza o eixo x aqui, então o x é menos 2, o y é 0, e o outro ponto aqui, o x é 3 e o y também é 0, né? São as raízes dessa parábola, né? Tirinhas após os créditos.